eu passo a palavra para o senhor começar a palestra, para a gente não atrasar muito o cronograma aqui e dar tempo do pessoal fazer bastante pergunta. Perfeito. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Joyce, faço parte da comissão, e hoje a gente inicia o nosso terceiro dia de palestras. Tem sido muito bom estar aqui com vocês nesses 2 dias. Espero que vocês estejam gostando das palestras que a gente vem apresentando e participem durante o restante da semana. Na sexta-feira, a gente vai fazer um sorteio na última mesa redonda, quando a gente for fazer o encerramento. Então, quanto mais vocês participarem, mais chances vocês têm de ganhar, porque a gente vai usar a lista de credenciamento para poder fazer o sorteio. Durante a apresentação, eu peço para que vocês deixem os microfones desligados e façam as perguntas no chat, porque aí, ao final da apresentação, a gente deixa uns 10 minutinhos para responder as questões. Enviem diretamente para a organização, para o Semana da Química. No bate-papo, vocês vão encontrar essa opção de direcionar a mensagem que vocês estão enviando para a Semana da Química. Então, façam isso para a gente poder se organizar melhor. E sigam a gente nas redes sociais. Deixem seus comentários nas postagens do que vocês estão achando das palestras, porque isso ajuda bastante a gente a melhorar cada vez mais o evento. Bom, a palestra de hoje vai ser com o professor doutor Cláudio Viegas Júnior. Ele concluiu a graduação em Química Industrial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o mestrado em Química de Síntese. Concluiu o doutorado em Química na área de Química de Produtos Naturais e Química Medicinal pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. É atualmente revisor de vários periódicos nacionais e internacionais, professor associado 3 no Instituto de Química da Unifal, em Minas Gerais. É coordenador do Laboratório de Pesquisa em Química Medicinal. Líder do grupo de pesquisa Planejamento, Síntese, Bioprospecção e Caracterização de Substâncias Bioativas e é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Química. Então, eu passo a palavra para o professor começar a palestra. Boa palestra a todos. Bom, muito obrigado, Joyce. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer à comissão organizadora da Semana da Química por terem lembrado do meu nome e terem me indicado como palestrante desse evento. Foi um prazer, uma honra poder aceitar e principalmente um desafio que vocês me colocaram para falar um pouquinho da química medicinal e como que ela se relaciona com as demais áreas, tudo isso em menos de 1 hora, para sobrar ainda tempo para pergunta. Ou seja, são vários desafios nessa 1 hora de conversa. Eu preparei um material, deixa eu só colocar o meu cronômetro aqui, para eu me controlar no tempo. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim, professor. Sim? Tá. Então eu preparei um material onde o meu objetivo é falar um pouquinho sobre a inter e multidisciplinaridade no planejamento racional de fármacos que a química medicinal nos proporciona. Tá? Então vocês têm aqui o meu... Deixa eu colocar um apontador aqui. Bom, vocês têm aqui o meu contato, caso queiram, fiquem à vontade para futuros bate-papos, tá? Muito bem. Bom, atualmente, como a Joyce falou, eu sou professor associado na Universidade Federal de Alfenas, do Instituto de Química, né? Estou aqui docente desde 2006, logo depois de ter concluído o doutorado e o pós-doutoramento no Instituto de Química da Unesp de Araraquara, quando então eu me estabeleci como pesquisador independente e depois de algum tempo eu criei o Laboratório de Pesquisa em Química Medicinal, Pequim, né, e nós nos dedicamos a fazer pesquisa na área de química medicinal. Então, o que vem
em primeiro lugar, o que vem a ser química medicinal. Antes da gente mostrar ela na prática, vamos ver como é que a IUPAC define a química medicinal. Então, a química medicinal, segundo a IUPAC, é uma disciplina baseada na química, mas que envolve também aspectos das ciências biológicas, médicas e farmacêuticas. Ou seja, por definição, é uma ciência que envolve várias outras disciplinas, várias outras áreas do conhecimento, tá? E aí eu acho que, de fato, essa abordagem ela entra bem dentro do escopo que estava sendo desejado pela Semana da Química, tentando mostrar para vocês como cada um pode atuar em química medicinal, mesmo sem necessariamente estar trabalhando, ser químico, por exemplo, né? Então, um farmacêutico, um biólogo, um físico, um bacharel em ciências da computação, né? Um estatístico, quer dizer, são só alguns exemplos, né, de outras formações, outras áreas que podem convergir e interagir muito bem nesse mosaico, né, que é a química medicinal. A química medicinal, o objetivo dela, né, é a invenção, a descoberta, o planejamento, a identificação, a preparação de substâncias biologicamente ativas, né, o estudo do seu metabolismo, a interpretação do seu modo, do seu mecanismo de ação, sob o ponto de vista molecular, né, e a construção de um racional, né, de uma compreensão desses efeitos, desse comportamento nos organismos vivos em comparação com a sua estrutura química. Então, aqui nesse slide, eu acho que eu tentei representar para vocês essa inter e multidisciplinaridade, né, mostrando várias disciplinas, várias áreas, né, de atuação que conversam, todas elas conversam entre si, né, para compor, né, essa disciplina chamada química medicinal. A química medicinal, ela é tradicionalmente sustentada por um tripé, né, que seria a síntese orgânica, porque a gente necessita de moléculas, a gente necessita preparar moléculas, né? A química computacional, que nos auxilia antes ou depois dessa preparação. Antes, porque a química computacional pode, através dos resultados de simulação, pode nos sugerir fragmentos ou estruturas químicas hipotéticas que a gente depois pode sintetizar no laboratório em busca de uma determinada atividade. E, obviamente, a farmacologia, que é aquela ciência que vai nos dar as respostas de se o computador ou a bancada produziram substâncias que, de fato, fazem aquilo que se esperava que elas fizessem em termos de efeito farmacológico. Só que de maneira auxiliar a esse tripé, nós temos aqui várias outras áreas e sub-áreas da química ou não, e de outras áreas, né, como a matemática, a física, a medicina, né, a biotecnologia, né, a biologia molecular, que são desdobramentos da biologia, né, a cristalografia, a bioinformática. Então, a gente tem aqui uma conversa de todas essas várias disciplinas, todas elas convergindo para um único objetivo: encontrar uma substância que tenha a capacidade de manter ou de recuperar a saúde, certo? Muito bem. Quando a gente fala, então, de uma substância ativa, tá? Eu faço aqui um adendo. Eu não gosto da palavra droga, tá? Que eu chamo muita atenção dos meus alunos, porque
A droga, ela é uma tradução direta do inglês, porque no inglês não existe fármaco, no inglês existe drug. E aí, quando a gente traduz literalmente, a gente tem droga. Mas no português nós temos a palavra fármaco para definir aquela micromolécula capaz de interagir com o sistema biológico de alguma maneira e nos trazer uma resposta terapêutica, uma resposta farmacológica. Tá? Claro que algumas substâncias interagem e nos dão como uma resposta uma alucinação, por exemplo, como as drogas de abuso. Aí sim a gente tem o termo droga. Mas quando a gente está falando de medicamento, então o princípio ativo, aquela substância pura que compõe o medicamento, que é responsável pela sua atividade, a gente chama de fármaco. E que requisitos essa substância ela tem que ter para ser um candidato a fármaco? Tá? Muito bem. A propriedade, né, ou a atividade biológica ou farmacológica dessa entidade química, ela está intrinsecamente relacionada com as suas propriedades físico-químicas. Tá? Então, qual é a polaridade dessa substância, se ela é ácida, se ela é básica, que tipo de interações ela consegue fazer, que tipo de interações intermoleculares ela consegue realizar, né? Se ela consegue transpor a barreira lipofílica oferecida pelas membranas biológicas, porque quando a gente administra uma substância no organismo, ela precisa transitar nesse organismo, ela precisa se difundir para conseguir chegar no seu local de ação. E ela precisa, portanto, transpor todas essas barreiras, né, que são as membranas biológicas, para que ela consiga, de fato, chegar no seu alvo terapêutico e interagir com ele. Então, a resposta biológica ela está integralmente relacionada com parâmetros moleculares, tá? Que passam pela hidrofobicidade, tem muito a ver com a estereoquímica. A estereoquímica ela é um fator determinante em muitos efeitos. Nós temos vários fármacos que, obrigatoriamente, para que eles tenham a atividade pretendida, eles têm que existir na forma de um estereoisômero único e puro. Tá? Existem casos em que isso não é necessário, tá? Mas na maioria das vezes isso é necessário. Tá? Fatores eletrônicos ou estereoeletrônicos que vão interferir naquela interação lá com o alvo molecular, geometria molecular, se existe ou não a possibilidade de uma molécula ocorrer na forma de polimorfos. Tá? Então, todas essas características, elas serão determinantes de como essa molécula, que a gente chama de ligante, né? Porque fármaco é só lá no final, só depois que a gente conseguiu passar pela fase pré-clínica e clínica, que depois eu vou falar sobre isso. Tá? Enquanto a gente está falando de moléculas no laboratório, que nós estamos sintetizando e testando, na etapa de descoberta, a gente chama de ligante. Tá? Então, essas propriedades, essas características, elas são determinantes e vão nos dizer se vai acontecer, em que dimensão, em que magnitude vai acontecer essa interação entre esse ligante e a biomacromolécula, que são os alvos moleculares, sejam eles receptores, sejam enzimas, seja DNA, seja RNA, seja um canal iônico. Tá? O grau dessa interação vai definir a afinidade que esse ligante tem por essa biomacromolécula. Tá? E essa interação e, por consequência, a afinidade são parâmetros que decorrem da natureza da interação entre o ligante e a biomacromolécula. Essa interação ela se dá através de uma ligação covalente, ela se dá através de uma ligação iônica, de uma interação do tipo cátion, íon, cátion ou ânion, molécula neutra,
por ligação de hidrogênio, de interação de hidrogênio, essa ligação, essa interação ou ligação, ela é reversível ou irreversível? Então, estes são os parâmetros que vão estar relacionados com o tipo de resposta, a magnitude dessa resposta biológica, que é, por fim, o nosso interesse. Então, qual é o panorama atual da química medicinal, né? Então, hoje em dia, a química medicinal, seja feita na academia, seja feita na indústria farmacêutica, ela se baseia na síntese de um enorme número de substâncias, tá, para que possa se fazer um screening, né, que antigamente era muito mais aleatório do que é hoje, né? Hoje nós já temos um grau de racionalidade muito grande na maneira como essas substâncias são ensaiadas, tá? Apesar de que, recentemente, dada a urgência que nós tínhamos, por exemplo, em relação à Covid-19, nós vivenciamos, na mídia vocês devem ter acompanhado, né, o esforço da indústria farmacêutica de encontrar substâncias que já eram conhecidas, que já tinham ou não aprovação para uso terapêutico, para uso clínico, mas que, se não tinham, elas tinham um perfil farmacológico conhecido e que elas passaram a ser triadas de maneira aleatória. Aleatório porque se pegava tudo que se tinha em termos de moléculas puras no almoxarifado de uma indústria, por exemplo, ou de um laboratório, e se testava contra o SARS-CoV-2 para ver se alguma delas tinha, por exemplo, atividade antiviral. Ou se testava num modelo que mimetizasse aquela tempestade de citocinas característica do processo inflamatório que acomete o paciente que tem Covid-19. Né? Então, mas isso porque nós não tínhamos tempo para planejar uma molécula que pudesse atuar num alvo que pouco se conhecia, que era o vírus. Então, a gente, o que fez? A gente, eu digo, a comunidade mundial de químicos medicinais, pegaram tudo que tinham, né, nos seus almoxarifados e se colocaram a testar. Então, isso é um exemplo, né, de screening maciço, né, e aleatório em busca de uma substância ativa. Só que esse tipo de estratégia, né, ele prescinde de altos investimentos. É uma atividade extremamente custosa e acaba resultando em muito poucas novas entidades químicas de sucesso. Né? Então, você gasta muito e, ao final, você tem um resultado muitas vezes inexistente ou que você ou muito pequeno, né? Que foi, de novo, a história da Covid-19 nos mostrou a quantidade enorme de substâncias que foram ensaiadas em busca de um antiviral efetivo e, na realidade, não se conseguiu muita coisa. Nós temos hoje apenas uma substância efetivamente aprovada, que é o Remdesivir, né? Mas isso depois da triagem de milhares de substâncias. Num novo modelo, num novo estado, né? Num novo panorama da química medicinal, então a gente percebe a necessidade de investimentos em novos métodos de pesquisa, tá? Através de novas entidades químicas bioativas, muito isso baseado na evolução do conhecimento advindo da biologia molecular, que foi capaz, tem sido capaz de isolar, conhecer, caracterizar e preparar enzimas e micro-organismos e patógenos, como foi o caso do vírus, né? Novas técnicas genéticas, né? E esse conjunto de novas estratégias, né, tem nos levado a observar ao longo da história uma revolução na concepção da síntese orgânica. Né? Então, hoje, a síntese orgânica feita, voltada para a química medicinal, ela é
ela tem as suas características muito particulares, né, que nós depois vamos falar um pouquinho a respeito no decorrer da palestra. Tá? E tudo isso, nesse balão de efervescência, né, histórica, em que a gente tem a necessidade sempre crescente de soluções. Sim? A necessidade crescente de soluções para problemas antigos ou novos. Né? E muitas vezes a escassez de substâncias efetivamente seguras e terapeuticamente eficazes, a gente tem um comprometimento muito grande, né, de novos fármacos sendo lançados no mercado. Né? E isso muito tem servido para alimentar uma volta ao passado, uma volta à revalorização, uma revalorização muito grande das substâncias de origem natural, que a gente tem observado isso muito na Europa, principalmente, na China. Né? Então, a química dos produtos naturais, ela é um guia, um parceiro muito efetivo da química medicinal. Por quê? Porque as substâncias de origem natural, elas, se não servem, se não forem úteis per si como candidatos a fármacos, elas, que muitas são, né, elas são inspiração e fonte de uma enorme diversidade molecular, tá? De uma alta complexidade molecular, que a natureza é pródiga em produzir substâncias complexas com alto rendimento, substâncias altamente potentes, tá? E substâncias com múltiplos perfis de ação. Tá? Então, explorando a química de produtos naturais, muitas vezes nós encontramos ideias, caminhos e até soluções para o desenvolvimento de substâncias que culminarão ao final num engrandecimento da química medicinal, quando a gente consegue, de fato, obter um novo fármaco efetivo, clinicamente útil. Né? E nesse caminho todo, a bioinformática tem sido uma parceira inseparável através da química computacional no processo de desenvolvimento de fármacos, como eu mostrei para vocês naquele tripé. Né? E a química combinatória, ela surgiu na década de 80 como uma possível solução para que nós obtivéssemos em pouco tempo uma diversidade molecular comparável àquela que a natureza nos fornece, mas ela, nesta premissa, ela até o momento não se mostrou efetiva. Bom, o processo de descoberta de fármacos, como eu falei para vocês, ele é um processo altamente custoso e é um processo demorado. Tá? A gente, se for fazer uma pesquisa na literatura, dependendo da fonte, a gente tem valores em termos de tempo e em termos de custo muito diferentes. Porém, todos eles refletem a demora intrínseca ao processo de desenvolvimento e o alto custo. Tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês? Que, em geral, na etapa de descoberta de fármacos, tá? Se trabalha na casa dos milhares de substâncias. Milhares de substâncias que são sintetizadas, isoladas, caracterizadas e que vão para uma triagem inicial para uma determinada atividade de interesse. Tá? Destas milhares de substâncias, algumas centenas apenas, e são só algumas mesmo, centenas, acabam sendo consideradas promissoras. Promissoras por quê? Promissoras porque elas, in vitro, mostraram alguma atividade, mas não basta, como nós também observamos nesse momento que estamos vivendo de pandemia, onde as fake news muito foram alimentadas por esses dados mal interpretados por pessoas que não são conhecedores da área, né, ao dizer que uma substância que tinha atividade in vitro
ela então seria a solução para a doença. Isso é uma inverdade, isso é um equívoco muito grande, por quê? Porque existem uma série de outros parâmetros, como eu mostrei e comentei anteriormente, que vão qualificar uma substância para que ela possa ser, primeiro, um candidato a fármaco. Porque ela aqui, ó, nessa fase aqui, ela ainda é um ligante. Talvez, passando por aqui, a gente consiga, dessas centenas, chegar aos candidatos a fármacos. Que agora, vejam, nós partimos aqui dos milhares e aqui nós já estamos nas dezenas. Tá? Então, milhares, centenas e dezenas. Tá? Que são aquelas substâncias que atendem os requisitos de efeito, de solubilidade, de biodisponibilidade, de toxicidade, de efeitos em vivo, né? Em modelos mais apurados da doença, né? Onde os estudos de toxicidade qualificam essas substâncias também como promissoras. Então, dentre essas centenas, algumas, somente algumas poucas, vão chegar ao estágio 3, que seria a fase clínica, que, de novo, são 3 fases. Tá? E dessas poucas que chegam aqui, às vezes, uma consegue chegar à aprovação. Tá? Então, o que a gente observou recentemente, no caso, temos observado, né, no caso da Covid, é um exemplo bem característico desse processo, na forma desse funil, em que a gente tem lá milhares de substâncias inicialmente sendo triadas, algumas centenas parece que pode dar certo, mas aí apenas algumas dezenas realmente parece que vai funcionar, e quando a gente vê o que realmente funciona, a gente consegue ali uma, né? Ou talvez um pouquinho mais do que uma. E tudo isso num contexto, né, que são os desafios atuais em saúde que nós temos hoje. Né? Então, hoje nós temos novas doenças, está aí a Covid que nos diga isso, né? Micro-organismos mutantes, de novo a Covid é exemplo disso, né? Uma maior resistência à terapêutica, e isso a gente observa em várias patologias, né? Principalmente aquelas que são consequência de micro-organismos ou de parasitas, né? Doenças crônicas e multifatoriais. Esse multifatorial aqui é algo relativamente novo, é algo que vem aí dos últimos 20 anos, esse conceito, porque doenças crônicas a gente já conhecia, doenças inflamatórias, como artrite, arteriosclerose, diabetes, o câncer, né, as doenças neurodegenerativas, todas essas são exemplos de doenças crônicas. Mas a maioria dessas que eu citei vem sendo, nos últimos 20 anos, muito bem caracterizadas como doenças não só crônicas, mas também multifatoriais. Ou seja, doenças em que a gente não tem apenas um gatilho, a gente não tem apenas uma mudança na fisiologia, né, do organismo, do indivíduo normal para a condição patológica, mas sim uma rede de eventos, né, que caracterizam essa patogênese, a patogênese dessas doenças. As doenças genéticas, as doenças relacionadas à imunossupressão, né? E dentre essas doenças genéticas relacionadas à imunossupressão e as doenças crônicas, aqui nós temos várias e várias doenças que são o calcanhar de Aquiles da saúde pública e da terapêutica hoje, porque muitas delas estão relacionadas ou à longevidade, porque hoje se vive muito mais do que antigamente, ou ao novo estilo de vida que nós fomos aderindo. Tá? Todo esse cenário, né, de doenças que a gente tem hoje, que são desafios para a medicina e para a ciência, né, elas exigem, portanto, novos medicamentos com maior potência, com maior seletividade, cada vez menos tóxicos
e cada vez menos custosos, cada vez mais acessíveis. Tá? E isso tudo exige o quê? Exige um contínuo esforço de inovação, porque você só cria o novo para quando você tem inovação. E dentro dessa inovação está a descoberta e o desenvolvimento de matérias-primas, o conhecimento cada vez mais profundo de biosistemas, né? A inspiração que esses biosistemas podem nos oferecer em termos de soluções que podem ser com base em produtos naturais, em substâncias que a gente chama de Me Too, quer dizer, substâncias eu também, quer dizer, a indústria ela explora muito isso quando ela vai lançar no mercado algum novo medicamento para competir com um concorrente. Então, o concorrente lança no mercado um medicamento, um novo fármaco, né, um medicamento baseado num fármaco, e o concorrente, então, se inspira naquele fármaco e faz algo muito parecido, em geral é um furo de patente, né, que consegue manifestar uma propriedade terapêutica semelhante àquela e consegue ser aprovado, e aí você tem o lançamento no mercado de um eu também, quer dizer, de um outro medicamento, de um outro fármaco, que vai dar origem a diferentes medicamentos, mas muito parecidos com um outro recentemente lançado. Tá? E tem os Me-Betters também, que esses sim são também parecidos, mas melhores. Quer dizer, eu melhor. Né? Não é eu também, mas eu melhor. Né? Nós temos aqui o desafio e as respostas que a genômica vem nos oferecendo. Né? A genômica tem desempenhado um papel central, né, no conhecimento dessas novas doenças, principalmente aquelas relacionadas a micro-organismos, a patógenos de maneira geral, né? A bioinformática e as estratégias de triagem de alta performance, o High Throughput Screening, que é a sigla HTS, né? Que a indústria farmacêutica utiliza para fazer essa triagem rápida de uma coleção muito grande de substâncias. Então, e aonde que esses desafios em saúde pública, eles se colocam frente aos desafios que nós temos na ciência, né? Então, uma coisa é o que a saúde pública nos oferece como desafios. E do outro lado está a qualidade e a quantidade de respostas que a ciência pode dar a esses desafios que a saúde pública está nos oferecendo. Então, o que a gente vem observando nos últimos anos, lamentavelmente, né, o tempo não permite que eu consiga dar mais detalhes, esmiuçar mais o assunto. Isso aqui a gente poderia ficar um curso de uma semana conversando, né, mas o que a gente tem observado nos dados disponíveis na literatura é que cada vez, ano a ano, cada vez menos substâncias são lançadas no mercado pela indústria farmacêutica. Tá? Isso tem feito com que a fitoterapia, que é baseada muito na medicina oriental e que tem ganhado muita força fora do Oriente, mas na Europa, né, que se baseia no uso de produtos naturais. Né? E o que a gente tem de mais recente, né, e alguns autores defendem como essa aqui sendo talvez a solução para muitas doenças que não tem cura ou que a gente tem uma terapêutica ainda muito ineficiente, são os medicamentos biológicos, né? A exemplo dos anticorpos monoclonais, por exemplo. Tá? Então, o confronto desses desafios, seja da saúde pública, seja da ciência, tá? Coloca como uma necessidade, né, absoluta e incontestável o desenvolvimento de novas técnicas de planejamento racional de fármacos. Tá? E
Dentre essas novas técnicas, a química medicinal ela faz uso do que a gente chama de ferramentas de planejamento racional, né? Eu não vou poder, pelo tempo, explorar todas. Eu vou chamar atenção para 2 pontos aqui, com algum exemplo que a gente tem no laboratório, mas a gente são ferramentas da química medicinal muito importantes. O bioisosterismo, né? O planejamento a partir de efeitos colaterais, quer dizer, eu estou ensaiando uma substância que ela me mostra um efeito que eu não quero, mas eu não quero naquele momento. Mas se eu for perspicaz e inteligente, eu posso aproveitar aquele efeito que é consequência de um determinado padrão estrutural e explorar isso num outro projeto, num outro momento, para desenvolver uma substância que tenha como efeito principal aquele que era colateral num primeiro momento. Por exemplo, eu posso estar pesquisando um analgésico e eu descubro que o meu analgésico, eu descubro que eu tenho substâncias que são analgésicas, mas que têm efeito, por exemplo, sedativo. Só que eu não quero um analgésico sedativo. Mas eu posso me valer dessa informação para, num segundo momento, desenvolver uma substância com efeito sedativo. Talvez sem efeito analgésico. Certo? A hibridação molecular, que está destacada aqui, que eu vou explorar um pouquinho mais, né? Simplificação estrutural, restrição conformacional, planejamento baseado em simulações computacionais, né? Estratégias que permitam a gente identificar fármacos de ação múltipla, fármacos de ação simbiótica, fármacos altamente seletivos ou específicos, ou de ação dupla. Então, são nuances que nos permitem chegar a novos fármacos com um perfil inovador. Tá? Bom, eu falei para vocês que eu ia explorar um pouquinho a hibridação molecular. Então, o que a gente entende como hibridação molecular, como ferramenta de planejamento racional? Então, a hibridação molecular, o conceito, a maneira da gente enxergar esse conceito, não é diferente daquilo que a gente já conhece do dia a dia. Quando a gente fala numa semente híbrida, né, num milho híbrido, numa soja híbrida, o que a gente entende? A gente entende que aquilo é uma semente que não é natural, que não é selvagem, que foi modificada no laboratório, aonde se alterou o código genético para inserir características importantes, né, das mais diversas, agregar características diversas àquelas que aquela semente tinha originalmente, certo? Então, graças a isso, é que hoje a gente consegue plantar café na montanha e e lá na margem do rio. É graças a isso que a gente consegue cultivar arroz irrigado e não irrigado. A gente consegue produzir soja, seja no Rio Grande do Sul, ou seja no... Estou tentando desativar um som que está aqui. Ou seja, no Mato Grosso, cujo clima e as condições ambientais são completamente diferentes, né? E a gente também consegue, por exemplo, a gente tem exemplos de hibridação genética, né? Nós temos as mulas, né? Que são consequência da cruza, né? De o burro com o cavalo, né? Isso só para dar um exemplo do nosso, que está aí no nosso dia a dia. Tá? E nós temos a hibridação linguística. Então, são exemplos, né, de misturas que a gente faz, misturas de diferentes indivíduos, de diferentes estruturas, de diferentes contextos, para obter uma nova realidade que traz características daquelas que lhe deram origem, certo? A gente... Em química medicinal, a gente prefere chamar de hibridação e deixa a hibridização para o carbono, certo? Então, aqui a gente também tem esse processo já conhecido de vocês, né, lá da química geral,
onde a gente tem a hibridização do carbono, onde o que a gente tem? Na verdade, a gente tem uma mistura, sob o ponto de vista energético, né, de orbitais diferentes. E aí você tem um novo orbital, por exemplo, SP, em que você tem aquele orbital híbrido com características do S, com características do P. Tá? Pois é, e como que a gente usa, então, essa estratégia em química medicinal? Então, como que a gente consegue usar essa estratégia para planejar novas arquiteturas moleculares? Então, vejamos aqui, por exemplo, que nós tenhamos aqui, ó, um ligante pictórico, né, com essa cara aqui, ó. E aí, o que essas diferentes figuras geométricas e cores aqui representam fragmentos estruturais, grupos funcionais, subunidades, pedaços da molécula, tá? Pedaços da estrutura. Tá? Então, a gente vê aqui essa molécula com uma arquitetura molecular particular, e a gente tem aqui uma outra molécula com uma outra arquitetura. E através da hibridação de pedaços selecionados racionalmente, né, dessas duas substâncias, dessas duas estruturas, dessas duas arquiteturas, eu posso fazer uma nova arquitetura. Vejam, eu tenho aqui uma arquitetura, por exemplo, ó, em que essa parte aqui, ó, veio dessa. Mas aqui eu tenho esse A que veio daqui, e aqui eu tenho algo que é diferente. Não estava em nenhum dos dois, certo? Aqui eu tenho uma outra arquitetura híbrida, também aonde eu tenho isso aqui veio desse protótipo, né? E eu hibridei outras partes da molécula. Como que eu faço para escolher essas partes que eu vou hibridar? Com base no estudo da relação estrutura-atividade. É necessário que eu eleja, se a molécula ela é absolutamente desconhecida, no início vai ser tentativa e erro. Mas se é uma molécula já conhecida, já se sabe que determinada atividade, determinada propriedade daquela substância é consequência de atributos estruturais particulares. Então, eu vou pegar aquela subunidade molecular, estrutural, que é fundamental, que a gente chama de farmacóforo, que é fundamental para que um determinado efeito se manifeste, e vou juntar com outra subunidade de outra molécula que pode ter a mesma ou outra propriedade daquela primeira, certo? Com o objetivo de aumentar a afinidade, a potência, por exemplo, de um determinado ligante, ou com a finalidade de trazer múltiplas propriedades para aquele ligante, conjugando propriedades distintas das moléculas mãe, digamos assim, né, no híbrido, ou uma mesma atividade intrínseca, por exemplo, atividade analgésica, eu tenho a hibridação de dois analgésicos diferentes para ter um analgésico mais potente. Tá? Isso é dessa maneira que a gente pensa, né, em usar a hibridação molecular. E uma outra forma de se enxergar a hibridação molecular também é planejando um ligante híbrido baseado no modo de ação de dois ou mais ligantes conhecidos e da estrutura do biorreceptor. Então, se eu já conheço a topologia, por exemplo, de uma enzima que eu quero inibir ou de um receptor que eu quero interagir, né, eu posso, com mais propriedade, planejar moléculas que se adaptem à estrutura tridimensional daquela biomacromolécula, e com isso eu consigo produzir substâncias que tenham pedaços de outras substâncias que interagem, mas vejam, aqui eu tenho
essa substância A interagindo com essa parte do biorreceptor. Eu tenho uma substância B capaz de interagir com essa parte do mesmo biorreceptor. Se eu fizer uma molécula híbrida que tenha os dois fragmentos A e B na mesma molécula, talvez eu consiga ter uma molécula que consiga interagir com ambas as regiões do biorreceptor, e com isso eu tenha um incremento na potência ou uma mudança acentuada no perfil farmacológico, na resposta biológica, em comparação com o que eu tinha aqui ou aqui. Certo? Então, essa é a ideia de se trabalhar a hibridação molecular. Como que a gente faz hibridação molecular? Que são algumas formas, né, da gente combinar as estruturas ou subestruturas de diferentes ligantes, né? Então, a gente pode usar uma subunidade espaçadora maior, ligar direto, ou fundir essas subunidades farmacofóricas que eu elegi, né? Isso, quando que eu uso isso? Depende do que eu quero fazer. Às vezes é uma estratégia de síntese, às vezes é uma estratégia para conseguir interagir melhor com o receptor. Depende da situação. Bom, nesse contexto, pessoal, rapidamente eu quero apresentar para vocês uma ideia nova. Eu digo nova porque ela tem menos de 20 anos, né? Que é um novo paradigma na química medicinal, que é a estratégia de fármacos ou ligantes multi-alvo dirigidos. Isso por quê? Porque até a década de 90, a indústria farmacêutica, ela estava baseada, a química medicinal como um todo, mas o resultado da química medicinal a gente vê através dos medicamentos que estão no mercado, né? Então, até a década de 90, o que a gente via era a indústria, a química medicinal em si, se valendo de uma abordagem chamada abordagem reducionista, onde se pensava da seguinte forma: eu tenho uma doença, ela é causada por uma anomalia principal, e se eu conseguir controlar essa anormalidade, essa disfunção, eu consigo resolver o problema da doença. Tá? E isso levava a esse pensamento reducionista, que é um gene, um alvo, um fármaco. Ou seja, alta seletividade. Certo? A questão é, nos últimos 20 anos, se está se reconhecendo cada vez mais que muitas doenças que a gente não conseguia controlar de maneira adequada, elas, na realidade, elas não eram consequência de uma disfunção, mas sim de um conjunto. E o nosso organismo, ele é extremamente hábil em se adaptar. Então, vocês devem conhecer, nos seus exemplos familiares, né, ou da literatura, né, de pessoas que têm uma determinada doença, começam a se tratar com um medicamento, o medicamento faz um efeito maravilhoso durante um tempo. Daqui a pouco ele começa parece que perder efeito. Por quê? Primeiro, porque em geral aquele medicamento estava focando uma disfunção específica e não no conjunto de disfunções que caracterizam a patogênese daquela doença. Segundo, o organismo se modifica. O organismo tenta neutralizar aquela intervenção do medicamento. Por isso que, aos poucos, ele pode perder efeito. Então, com isso, se passou a alimentar muito a ideia de que, se nós conseguíssemos descobrir e desenvolver novas substâncias capazes de modular simultânea ou concomitantemente mais de um alvo associado a uma mesma doença, lógico, doenças que são multifatoriais, nós teríamos uma chance de sucesso muito maior do que a terapêutica atual. Essa
nova ideia, ela não é, na verdade, ela é uma nova estratégia, mas baseada numa ideia antiga. Porque essa polifarmacologia já se pratica há muito tempo, onde você toma 3, 4, 5, 10 medicações para tratar uma doença, certo? Cada uma exercendo um efeito diferente, tá? Na tentativa de você cercar, né, aquele conjunto de alterações, né, que caracterizam uma determinada doença. Então, isso a gente já vem praticando há muito tempo através dos coquetéis, da associação medicamentosa, né? Em que cada medicamento que a gente toma, na verdade, ele está sendo direcionado para um alvo diferente, tá? Em que você espera ter um efeito terapêutico que seja o conjunto da modulação desses diferentes alvos, cada um por um fármaco diferente, certo? Nós temos também, mais recentemente, isso, eu diria que nos últimos 15, 20 anos, os medicamentos multicomponente. Hoje é muito comum a gente encontrar na farmácia, né, medicamentos que, na verdade, você tem uma associação ali de dipirona com cafeína, com um anti-inflamatório como ibuprofeno, né? Então você tem ali não mais 3 ou 4 medicamentos diferentes, mas você tem um medicamento com 3 ou 4 agentes, né, ativos reunidos na mesma formulação, certo? E você tem o conceito, mas de novo, isso aí é apenas, você apenas colocou tudo, e você apenas pegou a associação medicamentosa de medicamentos diferentes e colocou tudo no mesmo pote, certo? Essa estratégia do ligante múltiplo, na verdade, ela se baseia no seguinte, é você pegar numa única molécula a capacidade dela modular diferentes alvos. Tá? Que vantagem isso traria em comparação ao medicamento multicomponente ou à associação medicamentosa? A grande vantagem está que você vai ter o efeito terapêutico, porém com uma eficácia muito maior, com um custo muito menor, porque é uma substância e não meia dúzia, né? Com muito menos toxicidade, porque o nosso organismo metaboliza cada fármaco produzindo metabólitos, que podem e normalmente são responsáveis pela toxicidade, além do fármaco em si. Então, se você tem 3, 4, 5 fármacos no organismo, você tem a toxicidade intrínseca dos 5 mais dos seus metabólitos. Se você tiver apenas um, você tem esse efeito de toxicidade bastante reduzido. É muito mais fácil você aderir a um regime terapêutico quando você tem que tomar uma medicação do que você tiver que tomar meia dúzia, né? E dentre outros efeitos que são importantes. Bom, eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui para não passar do tempo, tá? Então, dentre as doenças multifatoriais existem várias, já citei para vocês, né? Todas elas associadas a diferentes desafios, né, em termos de efetividade, de toxicidade, de custo, né? E obrigatoriamente a gente precisa nos valer de um efeito baseado na polifarmacologia, né? E é exatamente aí que entra, é aí que entra a eleição de quais alvos a gente vai modular, vai querer ter quais desses alvos a gente vai precisar modular para que a gente tenha um efeito terapêutico que seja o resultado do balanço da modulação, da intervenção concomitante nesses diferentes alvos, certo? Bom, como exemplo, eu trago para vocês as doenças neurodegenerativas, que tem sido um dos principais alvos de pesquisa no nosso grupo, né, nos últimos 15 anos. Né?
E o que a gente tem como característica das doenças neurodegenerativas? Uma das principais características é a vulnerabilidade neuronal seletiva. O que significa isso? Nós temos no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, não só no cérebro, mas no sistema nervoso central, periférico e entérico, diferentes tipos de neurônios. Neurônios não são todos iguais, eles são diferentes em sua morfologia e em suas funcionalidades. E esses diferentes neurônios ocupam regiões diferentes. E dependendo de condições genéticas, ou ambientais, ou de estilo de vida, ou da idade, a gente tem que determinados tipos de neurônios possam estar mais vulneráveis, mais expostos a danos. E é aí que se explica, em parte, pelo menos, por que determinadas pessoas desenvolvem determinadas doenças e outras não, e vice-versa. E dentre as doenças neurodegenerativas, as duas principais doenças atualmente que desafiam a saúde mundial são a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. Como eu disse, os neurônios são diferentes. Na doença de Alzheimer, a gente tem comprometimento principalmente de neurônios colinérgicos, neurônios que estão relacionados ao processo de memória, de coordenação motora, de aprendizado, de memória, isso, curta, memória recente, memória longa e aprendizado de maneira geral, cognição. E a doença de Parkinson, ela afeta, sobretudo, neurônios dopaminérgicos, que estão relacionados à função motora, certo? Muito bem. Essas doenças, elas têm um arsenal terapêutico extremamente restrito, tá? E elas causam danos socioeconômicos vultuosos mundo afora, principalmente pelo fato de que nós estamos vivendo muito mais do que há 40, 50 anos atrás. E essas doenças, elas têm como característica principal do seu fator de risco a longevidade, a expectativa média de vida. Tá? Então, rapidamente aqui, nós temos algumas características dessas doenças que são particulares, ou seja, a doença de Parkinson, ela se caracteriza especificamente por algumas alterações, a doença de Alzheimer especificamente por outras alterações. Mas elas compartilham um número muito maior de alterações. Então, todos esses são alguns, existem outros, né? Mas todos esses fatores aqui são fatores de alteração comum, tanto em Alzheimer, quanto em Parkinson, como inclusive em outras doenças neurodegenerativas. Tá? Então, o processamento anormal de proteínas, o estresse oxidativo, a disfunção da mitocôndria, né? O desbalanço do influxo de cálcio, né? A excitotoxicidade, a neuroinflamação. Então, tudo isso são características comuns nessas doenças, que culminam na morte neuronal, que também é um fator comum. Como eu disse a vocês, temos um arsenal terapêutico extremamente restrito e pouco efetivo, as duas doenças não têm cura. Tá? Na doença de Alzheimer, aqui para dar um exemplo para vocês, isso aqui é uma condição normal, né? O neurônio pré-sináptico e pós-sináptico, aqui a gente tem a condução do sinal, né, nervoso, né? Uma série de receptores e de mediadores químicos estão envolvidos no processo da sinapse, que está alterada na condição da doença. Tá? Então vejam que aqui a gente tem um número muito menor de receptores, a gente tem um número muito menor de mediadores químicos, o que faz com que esse processo aqui seja mais deficitário. Então, sinal nervoso é prejudicado, consequentemente, tudo que depende daquele sinal nervoso também se torna prejudicado. Quero chamar a atenção de vocês, particularmente aqui, para esse neurotransmissor, que é a acetilcolina. Tá? A acetilcolina ela é liberada na fenda sináptica, tá?
e ela é um dos neurotransmissores, mas é um principal neurotransmissor responsável pela transmissão dos sinais colinérgicos, tá? E que interage com receptores muscarínicos e nicotínicos, tá? De acetilcolina, e assim que ela faz o que ela tem que fazer na fenda sináptica, ela é degradada por uma enzima chamada acetilcolinesterase. O que acontece no paciente com Alzheimer? Ele tem pouca acetilcolina dispersa na fenda sináptica. Então, essa transmissão de sinal ela é muito prejudicada pela falta desse neurotransmissor. Então, uma das estratégias, que é a principal base para os medicamentos hoje no mercado, são inibidores dessa enzima acetilcolinesterase. Inibindo a enzima, ela degrada menos a acetilcolina, então aquele pouco que ainda tem aqui permanece por mais tempo. E com isso você consegue, de certa forma, abrandar esse déficit de acetilcolina. Outros fatores, não vai dar tempo, vou ter que passar meio rápido aqui, mas outros fatores que compõem essa multifatorialidade da doença de Alzheimer envolve uma série de eventos que incluem disfunção na mitocôndria, no suprimento de energia, uma exacerbação da produção de radicais livres, o que traz dano na membrana celular, dano no neurônio, né? Você tem ali, como consequência dessa disfunção do processo redox, que é algo normal na célula, mas esse processo fica exacerbado, você começa a produzir muito radical livre e o organismo não consegue neutralizar de maneira adequada esses radicais livres e eles acabam interagindo com diferentes alvos, proteínas, células, inclusive o próprio DNA. Tá? Você tem mau processamento de proteínas, principalmente a proteína beta-amiloide, a proteína tau. A proteína beta-amiloide ela acaba se depositando, ela acaba sendo clivada de maneira anormal por um tipo de enzima chamada secretases, beta-secretase. Ela acaba se depositando na forma de fragmentos insolúveis que o organismo enxerga como algo estranho e isso dispara uma resposta inflamatória. A mesma coisa acontece com a proteína tau, que compõe a estrutura dos microtúbulos nos axônios, né? Então a gente tem aqui uma conjunção de fatores que culminam com essa multifatorialidade na doença de Alzheimer. E agora eu vou mostrar aqui, para terminar, rapidamente, um exemplo de como a gente tem lidado com a química medicinal voltada para doenças neurodegenerativas, usando aquelas ferramentas que eu falei para vocês, hibridação molecular principalmente, né, para desenvolver fármacos multi-alvo, candidatos a fármacos multi-alvo, né, e esse trabalho, eu, na verdade, escolhi ele para exemplificar como a gente tem aqui aquela sintonia de várias disciplinas compondo o resultado final, que é um projeto de química medicinal. Então, tudo começou no meu doutorado, quando eu estava estudando essa planta, que é muito comum aí no estado de São Paulo, na ornamentação de ruas, a Senna spectabilis, né? Nós isolamos uns alcaloides dessa planta, das flores, dos frutos, das folhas, e descobrimos que alguns desses alcaloides modificados no laboratório, eles, aqui tem 2 exemplos, eles eram capazes de inibir aquela enzima acetilcolinesterase. E esse trabalho a gente conduziu por vários anos, né? Estudamos bastante esse perfil arquitetônico aqui dessas moléculas, e quando eu comecei a trabalhar na Unifal, como eu precisava fazer uma química barata e rápida, porque eu já não estava mais no estado de São Paulo, não tinha mais a FAPESP me dando suporte, a gente resolveu tentar ver se, baseado na estrutura do donepezil, que é um dos fármacos de primeira escolha para tratamento do Alzheimer, se nós conseguiríamos simplificar essa molécula
e trabalhar só com esse fragmento aqui, mantendo a atividade inibidora da acetilcolinesterase. Ora, o que isso tem a ver com o alcaloide que a gente trabalhava? Ora, esse núcleo do alcaloide, esse núcleo piperidínico, né, dos alcaloides naturais, ele está preservado aqui. Ó. E nós identificamos, no primeiro projeto que nós desenvolvemos na Unifal, que esses fragmentos aqui eles eram capazes de manter uma atividade, ainda que modesta, da acetilcolinesterase. Então, nós resolvemos fazer um outro projeto, onde a gente queria hibridar estruturas que seriam esses fragmentos, que lembram o donepezil, que também lembram esses alcaloides, com essa função aril-hidrazona, que a gente tinha também estudado anteriormente, e que essas substâncias que tinham atividade também analgésica passavam a ter atividade anti-inflamatória quando a gente inseria essa subunidade hidrazona aqui. Então, a gente resolveu juntar isso tudo numa arquitetura molecular só, com o objetivo de termos inibidor de acetilcolinesterase e atividade anti-inflamatória, tudo na mesma molécula, porque a doença de Alzheimer é uma doença inflamatória. Aqui a gente fez a síntese, uma síntese simples, uma síntese barata, poucas etapas, sem se preocupar com centros estereogênicos, né? Fizemos 15 substâncias com diferentes substituintes nessa posição e nessa posição. Tá? E essas substâncias foram, então, primeiramente, responder a primeira pergunta. Será que a gente tinha substâncias capazes de inibir a acetilcolinesterase? E, de fato, a gente conseguiu identificar algumas substâncias que tinham um perfil inibitório na ordem de micromolar da acetilcolinesterase e, melhor, de forma seletiva em relação à butirilcolinesterase, que é uma isoforma dessa enzima. Tá? Uma outra pergunta que nós precisávamos responder. Será que, além da atividade inibitória da acetilcolinesterase, a gente tem atividade anti-inflamatória, que era nosso outro objetivo? E aí aqui a gente tem os resultados de 3 modelos in vivo, né? O modelo de Von Frey, modelo de formalina e modelo de edema de pata, de camundongo. E a gente consegue observar que pelo menos 4 substâncias mostraram um efeito bastante promissor, né? Em pelo menos 2 desses modelos, com destaque para PQM 5,6 e PQM 67. Tá? Será que esse efeito anti-inflamatório está relacionado com que via? Será que está relacionado com a principal via de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais, que é a via do ácido araquidônico, inibindo a COX-1 e a COX-2? De fato, a gente conseguiu comprovar que ambas substâncias eram capazes de inibir a COX-1 e a COX-2. Tá? Estudos computacionais nos mostraram que essas substâncias, essas moléculas, elas se acomodavam na enzima acetilcolinesterase de maneira muito parecida com o donepezil. E nos deram informações que depois a gente aproveitou em outros projetos, porque aqui vocês podem ver uma região que está vazia e que a gente poderia explorar isso aqui para interagir com outros resíduos de aminoácido nessa região, que é a região do sítio catalítico da enzima. Isso, numa próxima palestra, eu mostro para vocês. De fato, a gente conseguiu comprovar que essas substâncias, aqui está a PQM67, né, como que ela se acomoda aqui, fazendo interações importantes. Aquela função acil-hidrazona que a gente colocou aqui, ela é importante para o reconhecimento molecular, né, tanto na acetilcolinesterase, como na COX-1 e na COX-2. Tá? Fizemos alguns outros ensaios agora em neurônio. Tá? Então, será que essas substâncias eram capazes de diminuir a produção de mediadores inflamatórios em células de neurônio? E, de fato, elas mostraram capacidade de inibir interleucina 1 beta e TNF-alfa, que são 2 importantes marcadores inflamatórios,
né? E foram também capazes de proteger o neurônio em duas condições. Quando a gente adiciona aqueles fragmentos de beta-amiloide que eu falei para vocês, a gente tem morte neuronal. Olha aqui, ó. Quanto mais vermelho, significa mais lise no neurônio. Quando a gente administra 5667, olha como reverte a condição para próximo do controle sem a beta-amiloide. Mesmo tipo de raciocínio foi feito aqui. Tá? Então, no processo neuroinflamatório, processo de morte neuronal. Aqui a gente tem a 56 mostrando um efeito bem mais efetivo do que a 67. Com isso, nós conseguimos caracterizar uma substância daquelas 15, né, que foi a PQM56, como um ligante, candidato a fármaco promissor, né, capaz de inibir a acetilcolinesterase de forma seletiva, com atividade anti-inflamatória, com efeitos anti-apoptóticos, quer dizer, que modulavam, né, que mitigavam a morte neuronal, tá? Sem efeitos tóxicos significativos, tanto em modelos in vitro quanto em vivo, com uma atividade antineuroinflamatória bastante pronunciada, inibindo COX-1, COX-2, 5-lipoxigenase, interleucina, TNF-alfa, e com propriedades capazes de serem traduzidas na proteção do neurônio a danos que culminavam na sua morte. Com isso, nós identificamos, portanto, esse novo protótipo, que foi patenteado no Brasil e fora, rendeu até o momento duas publicações boas, e foram, na verdade, o trabalho de 2 mestrandos, que hoje são doutores, a doutora Flávia e o doutor Miguel, né, que trabalharam, cada um no seu mestrado, no desenvolvimento desse projeto. Onde que nós ficamos? Aqui está Alfenas, 315 quilômetros de São Paulo, quase equidistante em relação a Campinas, tá? Perto de Ribeirão Preto também, tá? Perto de vocês, né? É uma cidade com seus 80 mil habitantes, né? Aqui está o nosso laboratório. Nosso laboratório ele fica aqui no térreo, nesse prédio aqui no térreo, aqui assim onde está essa setinha, tá? E o meu grupo de pesquisa hoje, eu não posso deixar de agradecer a todos eles, os que estão hoje, os que passaram ao longo desses quase 16 anos de grupo, né? Então, aqui a gente tem algumas formações anteriores, aqui a formação mais recente desse mês passado, da nossa última reunião virtual. Hoje o meu grupo é composto por 13 estudantes de diferentes níveis, 12 estudantes de diferentes níveis, com mais a professora Vanessa, que era minha pós-doc, agora é professora substituta. Não se faz química medicinal sem inter e multidisciplinaridade, isso exige uma rede de colaborações bastante extensa, cada um trabalhando na sua especialidade, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Também não se faz pesquisa sem dinheiro, então aqui o meu agradecimento a quem nos mantém vivos, mesmo que respirando por aparelhos atualmente, mas ainda vivos. E eu deixo aqui uma mensagem dizendo que a descoberta não é resultado de um pensamento lógico, mas, entretanto, o resultado final está intimamente ligado com as regras ou com as leis da lógica. Isso é um pensamento de Einstein que eu espero que sirva de estímulo a vocês. Muito obrigado. Desculpem eu ter passado aí uns minutinhos do meu tempo. Estou à disposição. Eu agradeço a presença, agradeço que o senhor tenha aceitado o convite. O pessoal aqui está dando os parabéns. Eu gostaria que vocês abrissem os microfones para a gente fazer uma salva de palmas para o professor, gente. Então, abrindo aí os microfones. Obrigado, pessoal. Como a gente está apertadinho no tempo, vai dar tempo de fazer uma pergunta só, professor. Tudo bem. Se William, tiverem mais...
Se vocês tiverem mais perguntas, meu e-mail está lá no início, cvjviegas@gmail.com. Estejam à vontade, podem me mandar e-mail, tá? Que a gente conversa. E qualquer coisa, se vocês não conseguiram pegar o e-mail do professor, pode perguntar pra gente que a gente passa também, para vocês conseguirem se conectar com ele mais facilmente. Se o William quiser fazer a pergunta dele no microfone, o William Fernandes pode fazer. Ou eu posso ler também. O William está perguntando se tem alguma base de dados ou software que o senhor indica em que é possível Isso. verificar possíveis atividades biológicas no planejamento de novos candidatos a fármacos. Olha, na realidade, William, quando a gente está estudando um projeto, quando a gente está começando um projeto ou está acompanhando a literatura relativa a um determinado projeto, a gente, no laboratório, a gente se baseia muito no SciFinder, tá? Para buscar artigos que a gente possa ler e acompanhar a literatura. A gente não tem uma base de dados ou software para indicar uma específica atividade biológica. Tá? Você tem que procurar na literatura o que as pessoas estão fazendo. Né? Você tem que ler e buscar com palavras-chave. Né? Então, se eu quero, por exemplo, inibidor de acetilcolinesterase com atividade neuroinflamatória contra Alzheimer, eu vou usar essas palavras-chave. Né? Logicamente que em inglês, né, para ter uma cobertura maior, e aí eu vou ver tudo que vai surgir de trabalhos publicados em que as pessoas estão trabalhando com esse viés. Certo? E a partir dali a gente vai tendo ideias, né, do que não só o que os outros estão fazendo, mas aquilo que a gente pode fazer. Tá? Eu costumo dizer para os meus alunos que você só tem ideia se você lê. Você só tem ideia nova se você vê o que os outros estão fazendo. Não sei se eu te respondi a contento. Deixa eu ver aqui no chat. Ele agradeceu a resposta, professor. Perfeito. Bom, pessoal, assim, como eu disse para vocês, o desafio de falar de tanta coisa em tão pouco tempo era maior do que a minha capacidade de sintetizar o assunto. Então, eu falei 10 minutos a mais do que eu queria. Na verdade, eu falei 15 minutos a mais do que eu queria, porque eu queria ter terminado 5 minutos antes. Mas, e não falei 10% do que gostaria de falar. Tá? Mas isso é a química medicinal. A química medicinal, ela é ampla por concepção. Sim, eu por um tempo estudei a alfa-sinucleína por causa da doença de Parkinson na minha IC, Sim. e eu sei um pouco da dificuldade que é sintetizar todas essas informações. Então, a palestra foi maravilhosa. Eu achei que realmente a gente podia ficar aqui o resto do dia conversando sobre isso, mas Então, infelizmente nosso tempo é curto. na verdade, assim, como vocês me pediram para falar da química medicinal e dessa interface multifacetada dela, eu mudei a minha ideia inicial. A minha ideia inicial era de mostrar 3, 4, 5 projetos com resultados mais prontos que a gente tem no laboratório, onde a gente ia falar de projetos que a gente tem moléculas interessantes para Parkinson, interessantes para Alzheimer, com diferentes perfis farmacológicos, mostrar uma certa evolução que a gente foi tendo nesses 15 anos, que esse trabalho que eu mostrei foi um dos primeiros trabalhos. Ele começou lá em 2008 e ele foi publicado em 2018. Quer dizer, a gente levou quase 10 anos para construir esse projeto todo. Hoje a gente está fazendo quase com a mesma profundidade em 3 anos, 4 anos. Isso através das colaborações, através, né, de um amadurecimento científico, né? E a gente tem tido os resultados bem legais.
Então, vou encerrando por aqui, professor. A comissão agradece novamente que o senhor tenha aceitado participar do evento. E às 5h30 a gente tem a nova palestra, pessoal. Então, quem está inscrito, aparece lá, que a gente vai começar um novo tópico. Muito obrigada a participação de todos e obrigada novamente, professor. De nada, foi um prazer, uma honra. Muito obrigado pelo convite e um abraço a todos.